Olá, senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Giorgio Forgiarini, professor da disciplina de Direito Administrativo aqui do Verbo Jurídico. Estamos aqui com esse aulão preparatório, um aulão de revisão da matéria de Direito Administrativo para o concurso para a magistratura, cargo de juiz de direito. E aqui nós vamos repassar aqueles pontos que sejam mais importantes para que você possa lembrar e para que possa fazer uma associação na hora da prova. Obviamente, quando nós trabalhamos um aulão, nós já temos uma percepção de que o aluno já conhece a matéria. O nosso objetivo aqui não é ensinar, mas apenas rememorar. Apenas lembrar aqueles pontos que sejam mais importantes e que podem ser essenciais para realizar uma boa prova. Logo de início, começaremos trabalhando organização administrativa, a administração pública, e eu vou começar trabalhando os 3 fenômenos atinentes à administração pública. Eu estou me referindo à centralização administrativa, à desconcentração administrativa e à descentralização administrativa. Como nós temos aqui no nosso slide, a centralização administrativa nada mais é do que o exercício de atividades administrativas pelo próprio órgão originalmente competente, ou seja, aquele cuja lei já lhe atribui a competência para o exercício de atividade administrativa. Ou seja, é quando a atividade é exercida pela própria administração direta. Senhores, tendo em vista que hoje a complexidade dos serviços públicos é muito maior, a complexidade da atividade administrativa é muito maior, muito difícil é verificarmos o exercício de alguma atividade de maneira centralizada, de maneira direta. De modo que é muito comum a desconcentração administrativa e também a descentralização administrativa. Passemos aqui ao quadro. Senhores, a desconcentração administrativa nada mais é do que a distribuição interna de atribuições e responsabilidades perante órgãos não dotados de personalidade jurídica própria. Lembram-se disso? A desconcentração ocorre, por exemplo, na União Federal. Na titularidade da União Federal, nós temos a figura da Presidente da República. A Presidente da República vai delegar atribuições e responsabilidades aqui. Vai distribuir para órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, mas que possuem atribuições específicas. Aqui nós teremos o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, o Ministério da Agricultura, Ministério e assim sucessivamente. Pois bem, esses ministérios, eles vão se desconcentrar ainda mais. Teremos a Secretaria da Educação Especial, Secretaria de Educação e Ensino Superior, Secretaria de Educação à Distância e assim sucessivamente. O que é tudo isso, senhores? Tudo isso é desconcentração, é uma distribuição interna de atribuições e responsabilidades. O que é importante nós sabermos? É importante nós sabermos que na desconcentração nós temos uma relação de subordinação, onde o presidente vai subordinar os ministros vão subordinar, e aí vai depender da estrutura hierárquica de cada órgão. Vai mandar nos secretários, que vai subordinar os subsecretários, e assim sucessivamente. Aqui nós temos, portanto, uma relação de subordinação. O que é importante saber, portanto, é que na desconcentração administrativa nós temos uma relação de hierarquia. Passemos para cá, portanto. Olhem só, desconcentração é a distribuição interna de atribuições e responsabilidades perante órgãos. Órgãos que não são dotados de personalidade jurídica própria. E se não são dotados de personalidade jurídica própria, eles não têm autonomia e, portanto, eles são subordinados ao poder central. Senhores,
Neste ponto, é importante nós mencionarmos que os órgãos por si só, por não possuírem personalidade jurídica própria, eles não têm capacidade processual, eles não têm capacidade civil para possuir patrimônio próprio ou para afirmar seus próprios contratos, seja lá o que for. Porém, todavia, contudo, entretanto, nós temos duas exceções. Nós temos algumas hipóteses em que órgão pode ser parte em processos e pode firmar contratos. Quais são essas hipóteses? Senhores, os órgãos, eles poderão, alguns órgãos, ser parte em mandado de segurança, vejam bem, ser parte em mandado de segurança para proteger prerrogativa que seja sua. Olhem só, órgãos podem ajuizar mandado de segurança para proteger prerrogativa que seja sua. Por exemplo, a Câmara de Vereadores, ao ser invadida pelo prefeito municipal em suas atribuições, por exemplo. O Ministério Público, a Defensoria Pública, eles podem se valer de mandado de segurança para defender uma prerrogativa que seja sua. Essa é uma exceção. Processo que órgão público pode ajuizar, muito embora não possua personalidade jurídica própria. E contrato? Órgão pode assinar contrato? Via de regra não, mas nós temos uma exceção. O contrato de gestão, conforme estabelecido no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, o contrato de gestão, o artigo 37, parágrafo 8º, que é explícito ao estabelecer que o Poder Central poderá firmar contratos com órgãos e entidades da administração direta e indireta. É uma espécie de uma redação meio complicada, meio complexa, mas a própria Constituição permite e, portanto, é possível a assinatura de contratos por órgãos públicos, no caso, os contratos de gestão. A partir daí, chegamos à descentralização administrativa, senhores. A descentralização administrativa, que é a descentralização, ou melhor dizendo, é a distribuição externa de atribuições e responsabilidades perante não mais órgãos, perante entidades dotadas de personalidade jurídica própria e, portanto, autônomas em relação ao poder central. Passemos aqui ao nosso quadro e aqui a gente vai ver. Senhores, vejam bem, se aqui nós temos a União Federal, nós teremos, orbitando essa União Federal, inúmeras entidades. Essas entidades serão as entidades descentralizadas, que comporão aquilo que chamamos administração indireta. Tanto é verdade que a administração indireta também é chamada de administração descentralizada. Vejam bem, essas entidades aqui, elas são autônomas, elas possuem autonomia, elas possuem vida própria, elas caminham com suas próprias pernas, elas possuem o seu próprio patrimônio. Elas são subordinadas em relação ao poder central? Não. Não existe vínculo de hierarquia das entidades descentralizadas em relação ao poder central. Muito bem, vamos para cá. Continuo falando de descentralização. Por quê? Porque a descentralização administrativa, a prestação descentralizada de serviços públicos pode se dar de duas formas. Pode se dar por meio de outorga e pode se dar por meio de delegação. A descentralização dar-se-á por meio de outorga quando nós tivermos a criação de uma entidade da administração indireta. Então vamos lá, a administração indireta. Então vejam bem, quando o poder público cria uma empresa pública de distribuição de energia elétrica, como nós temos no Rio Grande do Sul a CEE, nós temos uma hipótese de outorga. Quando cria uma empresa pública de transporte coletivo, nós temos uma hipótese de outorga. Por outro lado, nós temos a delegação. A delegação é quando nós temos a contratação de uma empresa particular.
a contratação de uma empresa particular lá nos termos da Lei 8987, que nós vamos trabalhar ainda no aulão de hoje. Mas eu quero apenas adiantar que essa delegação aqui, nos termos da Lei 8987, vai se dar ou por concessão, importante lembrar, por concessão ou por permissão. Além das hipóteses das parcerias público-privadas, que agora nós não vamos entrar no mérito, tá bem? Muito bem, isso aqui é a descentralização, portanto, organização administrativa, primeiro tema do nosso aulão. Fiquem ligados quanto a isso. Passamos adiante e vamos falar justamente de serviços públicos. Aqui eu já estou trazendo diretamente o artigo 35 da Lei 8987 de 1995. Senhores, vejam bem, voltando para cá, vamos passar aqui, com relação a serviços públicos. Nós vimos que os serviços públicos, eles podem ser delegados a empresas particulares. A Lei 8987, ela é justamente a lei que estabelece a delegação de serviços públicos à iniciativa privada. Essa Lei 8987, ela regula, ela estabelece o disposto lá no artigo 175 da Constituição Federal de 1988. O que vai dizer o artigo 175? Compete ao poder público a prestação de serviços públicos, que poderá fazê-lo diretamente ou por concessionários ou permissionários, sempre mediante licitação. Ambas essas figuras aqui dar-se-ão sempre mediante licitação. Sempre. Tá bom? Tá bem. A Lei 8987, e essas duas aqui, né, são estabelecidas pela Lei 8987 de 1995. Essas duas hipóteses aqui têm uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Aqui, senhores, não existe nada de dinheiro público. Nem na concessão, nem na permissão, não existe R$1 de dinheiro público pago para a empresa. Quem é que paga o serviço público da concessionária ou da permissionária? O próprio usuário, o próprio cidadão. É o que pega o ônibus, é o que consome energia elétrica, é o que utiliza o celular, são esses que pagam. O poder público não paga nada. Muito bem. Justamente pensando nisso, justamente pensando que alguns serviços públicos, eles não são atraentes à iniciativa privada, justamente porque as pessoas não pagam um valor muito alto, é que foram criadas as parcerias público-privadas. A partir da Lei 11.079, as parcerias público-privadas são uma nova forma de delegação de serviço público à iniciativa privada. E as parcerias público-privadas vão ter dois tipos mais de concessão. Nós vamos ter a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Qual é a diferença entre a concessão patrocinada e a concessão administrativa? A diferença, senhores, é que a concessão patrocinada, ela conta com apenas uma parcela de dinheiro público, uma parcela de recurso público. Por exemplo, pode ser firmada uma parceria público-privada para o transporte coletivo, em que o poder público subsidia, patrocina uma parte da passagem, um valor da passagem, R$1, R$2, seja lá o que for. Agora, na concessão administrativa, o dinheiro público é responsável pela integralidade do pagamento, ou seja, o dinheiro público aqui é integral. Por exemplo, uma parceria público-privada para um hospital público. O poder público contrata uma empresa privada para prestar o serviço à comunidade e o poder público paga integralmente.
não existe sequer R$1 de dinheiro privado, de dinheiro do usuário. Seria uma concessão administrativa, essas são as parcerias público-privadas. Mas aí vejam, senhores, quais são as formas de extinção das delegações de serviços públicos? Aqui, ó, nós temos o advento do termo contratual, obviamente, acabou o contrato a partir do advento do seu prazo, extingue-se a concessão. Incampação, que é uma retomada coativa mediante o pagamento de prévia indenização e autorização legislativa. É preciso que haja uma autorização legislativa. Caducidade, a partir do descumprimento de normas contratuais pela empresa contratada, pela empresa concessionária. A rescisão, pelo descumprimento de cláusulas pela própria administração pública. Essa rescisão obrigatoriamente por ordem judicial, em processo judicial. A anulação, em função de ilegalidade de origem, e a falência ou extinção da empresa, que desmerecem maiores apresentações. Tá bom? Muito bem. Senhores, fazendo agora uma breve menção às hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada ou intervenção do Estado no domínio econômico. Quando eu falo em intervenção do Estado, eu falo a possibilidade de o Estado se imiscuir na esfera juridicamente tutelada de particulares, inclusive com relação a patrimônio, com relação a bens, com relação a propriedades. Nós estamos num Estado democrático de direito, tido como um Estado liberal. Mesmo assim, existem hipóteses em que o Estado pode se imiscuir na atividade e nos bens do particular. E nós temos aqui limitações administrativas, requisição, ocupação temporária, servidão administrativa, tombamento e desapropriação. Vou fazer breves comentários com relação a cada um deles, porque o nosso tempo é exíguo. As limitações administrativas nada mais são do que o exercício do poder de polícia. As limitações administrativas, elas são genéricas, elas valem para todo mundo. Por exemplo, quando o poder público limita a construção num determinado bairro a uma certa altura, está, portanto, limitando o exercício da minha propriedade, do meu direito de propriedade. Está, portanto, limitando administrativamente, intervindo nos meus bens, no meu patrimônio. Requisição administrativa. A requisição administrativa, ela ocorrerá num caso de calamidade, num caso de urgência, num caso de emergência. Como, por exemplo, quando nós temos uma grande epidemia, o poder público pode requisitar leitos hospitalares, ou pode requisitar caminhões-pipa para levar água onde há uma enchente, ou pode requisitar seja lá o que for. A requisição, portanto, ela tem a característica da emergencialidade e, obviamente, havendo prejuízo, haverá o dever de indenizar o particular. A ocupação temporária é bastante semelhante à requisição, só que a ocupação temporária não tem a característica da emergencialidade, porque a ocupação temporária, ela ocorrerá, por exemplo, para permitir a construção de uma rodovia. É emergencial a ocupação dos terrenos lindeiros? Não, não é emergencial, mas é necessário. Quando houver prejuízo ao proprietário, a ocupação temporária dará direito à indenização. Servidão administrativa. Servidão administrativa é um ônus real sobre bem de terceiro, cujo objetivo é propiciar a utilização de um bem dominante ou de um serviço público dominante em face do serviente. Ou seja, se é necessário passar por dentro de uma propriedade particular para passar fios de energia elétrica, isso será uma servidão. O serviço de distribuição de energia elétrica será dominante e o imóvel onde passará será serviente. Haverá o dever de indenização? Sim. Sempre que restar qualquer prejuízo ao particular, haverá o direito à indenização. Certo? A servidão administrativa que está muito mais voltada para o direito civil do que para o direito administrativo. Chegamos ao tombamento. O tombamento, que nada mais é do que uma restrição
que não desapossa e que não despossui o proprietário de seu bem. Única e tão somente restringe o seu uso. O tombamento, em princípio, não dá direito à indenização, fique bem claro. O tombamento, em princípio, não dá direito à indenização. Porém, quando restar inutilizado o bem em função do tombamento, aí sim nós teremos o dever de indenizar e, se for o caso, de proclamar a desapropriação indireta, entendimentos do STF. Tombou o meu bem, ficou absolutamente inútil, não consigo mais utilizar ele, Estado deve me indenizar. Por fim, temos a desapropriação que é uma transferência coativa de bem da propriedade do particular para a administração pública, e nós veremos que nós temos a desapropriação sancionatória, aquela em função do descumprimento da função social da propriedade, ou então da utilização para comércio ou plantio de tóxicos e etc. E também nós temos a desapropriação por utilidade pública estabelecida pela Lei 3365 de 1941. Estas são as hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada, senhores, certo? Muita atenção, principalmente na desapropriação e no tombamento, que podem cair em prova sem dúvida nenhuma. Fico por aqui, o nosso tempo está se esvaindo. Fiquem conosco e bons estudos.